Nesse vídeo eu quero te ensinar, te explicar qual é o objetivo do asana. Se você não sabe ainda, asana é o termo que se dá às técnicas corporais do yoga. Ou seja, aquilo que talvez você até entenda como yoga, ok? Então eu quero te dar uma visão, um entendimento de para que serve o tal do asana. Primeira coisa que você deve saber é que asana e yoga não são sinônimos. Asana e yoga são coisas diferentes. Asana é um dos tipos de técnicas que o yoga utiliza, tá? Então, o asana faz parte do yoga, mas o asana não é yoga. É importante você entender isso, porque é o mais comum de você ver na internet, né? O mais óbvio é você ver as pessoas falarem de yoga, representarem yoga através de uma imagem com a foto de um asana. Por quê? Porque é o que é fotografável, né? É o que dá para representar como uma prática de yoga. Seria meio confuso você falar de yoga, né? Você põe a pessoa lá sentada de olho fechado, e aí? Você não sabe se ela está meditando, você não sabe se ela está fazendo pranayama, você não sabe se ela está fazendo mudra, se ela está fazendo puja, se ela está fazendo mentalização. Não sabe. Você não tem como entender exatamente o que é aquela pessoa sentada de olhos fechados. Enquanto que o asana, ele dá essa sensação de ser mais óbvio. Então o asana, por vezes, ele é a solução mais viável de se representar uma prática de yoga. Você vai lá e tira foto do asana e tem manchete, yoga isso, yoga aquilo, etc. Então, é muito comum nós vermos isso, e isso faz com que algumas pessoas cometam esse equívoco de acreditar que asana é yoga, tá? E não é bem assim. Ele apenas faz parte. É um dos tipos de técnicas que você faz dentro do universo do yoga. E o que eu quero fazer aqui é te ajudar a não cometer o erro que eu cometi. Eu, quando entrei no yoga, quando eu comecei a praticar em 2010, eu acreditava que asana era fantástico para esculpir o meu corpo, para definir o meu corpo, para ficar com um corpo legal. Basicamente, eu estava enjoado de fazer musculação e falei, pô, gostei desse negócio de yoga, parece interessante, vou lá experimentar. Foi assim que eu cheguei numa escola de yoga. E aí eu fui fazer a prática especificamente por causa do asana. Eu só queria fazer isso e o meu objetivo com isso era apenas físico, era apenas estético. E assim eu fui percorrendo, fui perseguindo, melhor dizendo, asanas cada vez mais difíceis, mais difíceis, mais difíceis. E é isso, não passou disso. Asanas difíceis. E por que eu te digo que isso foi um erro? Porque quando você pensa no yoga como filosofia e no que ele se propõe, você ficar preso à ideia apenas de fazer asana e ainda mais fazer isso apenas para ganhar força, para ganhar flexibilidade, apenas para ficar com um corpo legal, acaba sendo um tempo mal investido, porque isso é muito pequeno perto da ideia, dentro do conceito ali, do objetivo do yoga como um todo. Então, qual foi o meu erro, que eu entendo como um erro naquele momento? Foi supervalorizar o asana. Eu achei que o asana era importante demais, eu só queria fazer asana, minha vontade era praticar asana sempre, a todo momento. Então, eu vou tentar aqui te dar uma explicação para que você não cometa esse erro de supervalorizar o asana, mas que também você não caia no equívoco de subvalorizar o asana, tá? Por quê? O asana ele tem a sua importância também dentro desse processo de expansão de consciência e de autoconhecimento ao qual o yoga se propõe. Então, você nem pode querer virar o maromba do asana, que acho que é mais ou menos isso que eu fiz lá no passado, mas você também não pode virar o preguiçoso do asana, de tipo, não quero fazer, não gosto disso, tem como fazer yoga sem asana? Diria que não. Diria que você vai precisar sim dessa ferramenta. Ela vai ser essencial para o seu progresso, tá? Então, feito
feita essa breve introdução, vamos lá. Vamos entender um pouco melhor quais são os objetivos do asana. Para isso eu vou compartilhar uma tela com você e já abrir um parênteses. Um parênteses não, uma introdução 2. Quando pensamos em objetivo do asana, não confunda objetivo com efeito, ok? Então, por exemplo, o que eu mencionei, que talvez era o que eu perseguia, né? Ganhar força, ganhar... Vou nem botar o ganhar, vamos simplesmente escrever aqui, só para ilustrar. Força. Você ganha força? Ganha. Flexibilidade. Você ganha quando você pratica asana? Ganha. Alívio de tensões. Sim, você consegue isso aqui. Melhorar a postura. Consegue também. Isso muda. Que mais? Que mais que o asana faz? Enfim, vários aspectos, vários pontos de melhoria que você vai ter quando você faz asana. Isso aqui são efeitos do asana, tá bom? Não são propriamente o objetivo. Dentro do contexto do yoga, você não quer fazer asana para ficar flexível, você não quer fazer asana para ficar forte, você quer fazer asana por algo mais. Existe um objetivo maior por trás da técnica, tá? E eu quero te mostrar isso, e não apenas os efeitos, ok? Então, vamos lá. Vamos agora sim entender esses efeitos, esses objetivos do asana. Primeiro deles, levar à cessação da dualidade. O que isso quer dizer? Eu diria que dentro desses 3 objetivos aqui que eu levantei, esse seria o objetivo mais filosófico, vamos dizer assim. Ele é o objetivo mais conectado com a meta do yoga. Pense no seguinte, só existe o quente porque existe o frio, só existe o bom porque existe o mal, só existe o divertido porque tem o chato, e assim vai. Então, a dualidade é o que faz nós atribuirmos características às coisas. A presença dessa dualidade é exatamente o que faz com que nós possamos, vou colocar entre aspas, julgar as coisas e julgar as pessoas, colocar adjetivos, certo? E quando você está num processo de expansão de consciência e você chega, por exemplo, num estado profundo de meditação, o que acontece? Essa dualidade cessa. De repente, você entra num estado de yoga. Yoga significa o quê? União. Você compreende, você acessa a consciência mais límpida que existe dentro de você. Você acessa a consciência mais pura que existe dentro de você. E você descobre que ela está dentro de tudo e de todos ao seu redor. Para fazer esse processo, para entrar nesse estado expandido de consciência, não vou ficar esmiuçando o que isso quer dizer aqui. Acho que tem vídeo já falando mais sobre isso aqui no canal. Então, daria outro vídeo, não vamos perder tempo com isso, mas esse estado profundo de consciência que o yoga te proporciona, a técnica que vai mais facilmente fazer você eclodir nessa cessação da dualidade é a meditação. É a meditação que vai conseguir gerar a parada dos seus pensamentos, e ao gerar a parada dos pensamentos, você vivencia esse estado de expansão de consciência, de fusão, de conhecer de fato a consciência mais pura que existe dentro de você. Isso te traria um estado de felicidade plena, um regozijo inenarrável. Caraca, que palavra bonita. Mas é isso que acontece quando você entra nesse estado expandido de consciência. A meditação seria a técnica que mais facilmente vai fazer você, dar essa virada de chave e entrar nesse estado. Porém, não é a técnica mais fácil para você fazer desde o começo da sua jornada no yoga. Eu sempre defendo a ideia de que iniciante nem deve fazer meditação, porque vai ser um tormento para você. Talvez, já vi casos de ser
traumático, isso é uma experiência tão desagradável que você pode criar um bloqueio, qual a palavra que eu queria? Uma resistência com o treinamento de meditação e com a própria prática do yoga, tá? Então, eu não recomendo iniciante a treinar meditação. Seu foco deve ser outras coisas. Então, dito isso, onde entra o processo do asana, nessa sensação da dualidade? Ele consegue te ensinar isso, tá? Ele consegue te educar para que você seja capaz de começar o processo de sensação da dualidade. Como que isso acontece? Quando você está fazendo asana, você tem um mecanismo dentro do asana que se chama localização da consciência. O que é isso? Quando você está fazendo um asana qualquer, tá? Será que eu tenho uma foto de um asana aqui? Fácil. Deixa eu ver. Tenho. Vou jogar aqui só para uma questão didática, tá? Olha só. Fiz um post recente com essa foto aqui, ela estava aqui fácil. Beleza. Então imagina este asana que eu estou mostrando aqui para você. Quando você faz esse asana, você precisa localizar a consciência, que nada mais é do que prestar atenção. Prestar atenção naquela região que mais chama a sua atenção. É isso. Meu Deus, que surra. Prestar atenção. Aí. Basicamente é isso. Então, imagina que quando eu faço essa posição que você está vendo aí, eu tenho... As pernas não são tão fortes, eu não tenho uma musculatura tão desenvolvida. Então, quando eu faço essa posição aqui, vamos dizer que o que eu mais sinto trabalhar são os glúteos, os quadris, o posterior de coxa, essa região aqui, tá? É a região que eu tenho mais dificuldade e aí é a região que eu mais sinto fazer força, fazer esforço. Então, quando eu estiver nessa posição, o que mais vai chamar a minha atenção vai ser essa região, essa parte do corpo. Isso é localizar a consciência, tá? Agora, além de localizar a consciência, você também deve mentalizar. E mentalizar seria um processo de direcionar o pensamento. Vamos colocar assim. Então, eu prestei atenção aqui na região dos meus quadris. Essa parte está sendo muito solicitada. Tá difícil, tá queimando, sensação de calor, sensação de esforço. Ao prestar atenção na região, eu poderia simplesmente ficar pensando, caraca, tá difícil, tá quente, tá contraído, tá incomodando. E eu poderia ficar atento a todas essas percepções e isso iria cada vez minando a minha vontade, a minha capacidade de permanecer nessa posição por mais tempo, até chegar ao ponto de eu desistir. Por quê? Porque eu fiquei pensando em adjetivos, eu fiquei colocando desconforto, eu fiquei colocando atenção no quente, na dor, no incômodo e de lá eu saí. Quando que, na verdade, o que você deve fazer? Você deve sim localizar a consciência e depois de feito isso, você deve direcionar o seu pensamento para aquilo de bom que pode estar acontecendo, para aquilo que você quer que aconteça. Então, por exemplo, eu monto isso aqui e eu posso imaginar, cara, fortalecendo a musculatura dos quadris, estou fortalecendo minhas coxas, estou fortalecendo ali a estrutura que vai proteger a minha coluna, estou ficando mais forte. Calor é energia, então leva energia para a região. Se você é um aluno mais avançado, energia nessa região aqui, concentra lá na Kundalini e por aí vai. Quando você faz esse direcionamento do seu pensamento, você está educando a sua mente neste processo de cessar a dualidade. Se você consegue não ceder ao impulso natural da sua mente de ver o pior, de esperar o pior, de se sabotar, você começou um processo para ajudar a sua mente a cessar a dualidade, que esse processo vai se completar, vamos dizer assim, quando você estiver fazendo técnicas mais avançadas, como o pranayama ou a meditação. Ok? Então, esse é um dos objetivos. E por que o asana é importante nesse aspecto? Porque ele faz esse processo de cessar a dualidade de uma forma mais densa, tá?
é corpo. É fazer a posição, caraca, tá doendo, pera, deixa eu suprimir isso aqui, deixa eu levar além, deixa eu pensar em outra coisa, deixa eu imaginar luz alaranjada nesses músculos, tonificando, melhorando a saúde dos órgãos, melhorando a saúde da estrutura física, levando sangue, deixa eu pensar em outra coisa, tá? Então, isso aqui é o início de um processo para que você consiga acessar a dualidade e expandir a consciência. É um processo muito mais fácil para o iniciante do que aquilo que vai acontecer quando você treinar meditação. Segundo objetivo, gerar estabilidade perfeita. O que seria gerar estabilidade perfeita? Para você fazer um pranayama bem feito, para você fazer uma meditação bem feita, você precisa estabilizar 100% o seu corpo. Isso significa imobilidade. Se você não tiver com o corpo quieto, parado, você não está estável, ok? Isso é essencial para o processo de treinamento de meditação. Essencial. Se você não consegue ficar quieto na hora de fazer meditação, você não vai conseguir meditar. Quando eu digo ficar quieto, eu tô falando de, sentou aqui para meditar e tipo, meu ombro tá doendo. O trapézio aqui tá incomodando. Nossa, as costas, eu tô muito curvado, peraí, deixa eu abrir o peito. Nossa, tá doendo. Essa coceirinha, essa inquietação, isso é uma posição que não está estável. E você treina essa estabilidade no asana. Através de ganho de força e flexibilidade, sim, isso também acontece. É um efeito. Lembra? Já falei sobre isso. Então, ganhar força nas costas, melhorar a sua postura, tudo isso são efeitos. Isso vai acontecer. Isso vai auxiliar a sua mobilidade. Mas, mais do que isso, quando eu faço um asana, vou pegar de novo o exemplo da foto. Quando eu faço este asana aqui e eu consigo pôr a consciência, eu consigo mentalizar, eu consigo permanecer mais tempo imóvel, parado, estável, numa posição que exige contração de alguns músculos, se eu consigo fazer isso, se eu consigo educar a minha mente, educar a minha vontade para ficar focado, concentrado e aquietado numa posição como essa, fazer isso sentado vai ficar mais fácil. Vai ser mais fácil do que fazer isso nessa posição que você está vendo aí, tá? Então, essa é a ideia. Gerar estabilidade perfeita, tanto através do aumento de força de flexibilidade, como também, diria que principalmente, até mais difícil, através do treinamento da sua vontade, da sua concentração, do fortalecimento mental, tá? Isso eu acho que é um desafio muito maior para você conseguir fazer um asana e ficar quieto. Seja ele um asana como este, seja ele um asana como aqueles que você faz sentado de pernas cruzadas para treinar meditação e pranayama. E o terceiro objetivo do asana é criar um corpo desobstruído de suas limitações genéticas e ambientais. What? Que é isso? Que palavra complicada, que termo complicado, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, você tem um corpo. Eu tenho o braço longo, eu sou mais magro, eu sou mais alto, o outro é mais baixo. A conformação corporal que você tem, o fortalecimento que você tem, o corpo que você tem hoje, a saúde que você tem hoje, é o corpo ideal para você sentar, meditar e chegar na expansão de consciência, chegar num estado profundo de meditação, chegar no samadhi? Provavelmente não. Provavelmente não é. O mais provável, a maior chance é que não, seu corpo não seja perfeito ideal para que você atinja o samadhi. E exatamente por você não ter esse corpo perfeito ideal, você faz asana. E ao fazer asana, você está mantendo seu corpo desobstruído dessas limitações genéticas. Além desse tipo de limitação do seu corpo, você tem as limitações também de condicionamentos. Você tem as limitações de condicionamentos
quando eu falo de condicionamento, estou falando também dos seus pensamentos. Tudo isso são obstáculos para o processo de expansão da consciência que acontece dentro do yoga. E lembra, o asana é parte do yoga. Então, ao praticar asana, ao treinar asana, você consegue reduzir o impacto dessas limitações genéticas e corporais sobre a sua prática. Por quê? Porque você vai construir um corpo mais saudável. Nesse caso, nesse objetivo, entra todos os efeitos que eu coloquei aqui e tantos outros que você possa imaginar, tá? Quando você faz asana, você aumenta muito a sua saúde. Inclusive, o asana está diretamente relacionado com o efeito da prática de yoga, que é de aumentar a sua longevidade. Meditação também é importante para isso, mas você tem um aumento considerável da sua longevidade. Você tem um aumento considerável do seu rejuvenescimento biológico, tá? A sua idade biológica, quando você pratica yoga, ela é em torno de 12 anos menor do que a sua idade cronológica, tá? Então, se você tem 40 anos de idade, com prática, se você chegou aí praticando bastante yoga, a sua idade biológica, ou seja, a idade dos seus órgãos, a idade dos seus sistemas funcionando aqui dentro do seu corpo, ela pode ser até 12 anos menor do que isso, ou seja, um cocoto, uma cocota de 28 anos, quando você tem 40, tá bom? E o asana tem uma influência direta nesse efeito da prática. Isso é importante, inclusive, para te dar saúde, energia, disposição, tempo de longevidade, tá? Tempo hábil para que você consiga chegar no estado de expansão de consciência. Perceba que essa meta do yoga de você chegar nesse estado de autoconhecimento, nessa meditação profunda, ela é um projeto de tão longo prazo que é importante aumentar a sua longevidade para que você consiga chegar lá. Isso faz parte do processo, tá? Então, ter mais saúde, ter mais disposição, ter um corpo rejuvenescido, tudo isso faz parte do processo para que você consiga expandir a sua consciência. E o asana tem uma atuação direta nisso, tá? É isso que quer dizer criar um corpo desobstruído das suas limitações genéticas e ambientais. E esses são os 3 objetivos, tá? 3 principais objetivos que eu levantei aqui para você fazer asana. Quando você faz asana, faça com essa mentalidade, faça com essa meta, faça com esses objetivos. Quando você fizer isso, eu diria que você está praticando yoga, praticando asana, nesse caso especificamente, com a cabeça certa. Você não está super valorizando o asana na sua prática, nem você está subvalorizando o asana na sua prática. Você está colocando ele onde ele deve estar, que é uma ferramenta para cumprir esses objetivos. Se você faz asana a fim de alcançar esses objetivos aqui, qualquer um dos 3, saiba que você está fazendo o asana como uma base para a construção da sua jornada no yoga, para a construção da sua expansão de consciência e do seu autoconhecimento. Você vai estar realmente utilizando o asana de um jeito, diria, inteligente dentro do processo da jornada do yoga. Foi exatamente isso que eu não fiz quando eu comecei a praticar em 2010. Eu fazia yoga como se fosse ginástica. Eu fazia asana como se yoga fosse apenas asana, tá? Eu espero que esse vídeo te ajude a não cometer esse erro. E se você quiser praticar yoga comigo, conheça a comunidade Sattva, o link estará na descrição desse vídeo. Espero que essa explicação tenha ficado suficientemente clara. Se não ficou por qualquer razão, fique à vontade para você deixar um comentário aqui com a sua pergunta, com a sua dúvida. Se eu conseguir te responder, farei isso. Se eu não conseguir porque exigir mais estudo, porque exigir uma explicação complexa, será um prazer fazer um próximo vídeo do canal para sanar a sua dúvida, ok? Saiba que a sua opinião é importante para mim. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e tem dúvidas, coloca nos comentários que vou ter a maior satisfação de tentar esclarecer ainda mais sobre essa jornada incrível que é o yoga. A gente se vê no próximo vídeo.